assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagina uma cidade pacata, do tipo onde todo mundo se conhece, onde o maior acontecimento do ano é uma festa local ou um campeonato da escola. A rotina segue tranquila, quase sem novidades, até que um dia o céu resolve mandar um presente. É assim que entra em cena a tal mulher misteriosa, que aparece de repente, como se tivesse caído do nada, literalmente do céu. Ninguém sabe de onde ela veio, quem ela é ou o que está fazendo ali. Só que a presença dela já muda totalmente a energia do lugar. Agora pensa comigo. Você está andando pela rua e de repente encontra uma pessoa que parece perdida. Diferente de todo mundo que você já viu. E ainda por cima, ela carrega um ar de segredo. Como se tivesse uma missão especial ou tivesse fugindo de alguma coisa. É exatamente essa sensação que os moradores da cidade têm quando conhecem essa mulher. Só que ao invés dela explicar tudo de cara, ela vai soltando pistas, revelando pedacinhos da sua história. Isso cria uma tensão boa, sabe? Aquele tipo de suspense que faz a gente querer juntar as peças como se fosse um quebra-cabeça. E não é só sobre ela não. O mais legal é ver como a chegada dessa estranha mexe com a vida das pessoas que cruzam o caminho dela. Sempre tem aqueles curiosos que querem saber cada detalhe, os desconfiados que acham que ela pode ser um perigo e os solidários que querem ajudar sem nem pensar duas vezes. Essa mistura de reações deixa tudo ainda mais real, porque a gente sabe que na vida é assim mesmo. Cada pessoa reage de um jeito a algo novo e inesperado. Ao longo da história, a gente vai percebendo que essa mulher não caiu ali à toa. Tem algo maior acontecendo. Um motivo pelo qual o destino fez ela parar naquela cidade. E o legal é que o filme não entrega tudo de uma vez. Ele vai construindo passo a passo, mostrando como ela se conecta com alguns moradores em especial. Tem aquele personagem que sente que a vida é monótona e de repente ganha um novo sentido com a chegada dela. Tem outro que carrega segredos do passado e vê nessa mulher uma chance de recomeçar. É como se ela fosse uma espécie de catalisadora de mudanças. E olha, não pense que é só drama não. Tem momentos de emoção intensa, mas também tem cenas que trazem leveza, calor humano, esperança. A atmosfera do filme é meio mágica, quase como se tivesse uma pitada de fantasia, mas sempre com os pés no chão. Parece que o enredo quer mostrar pra gente que o extraordinário pode aparecer nos lugares mais improváveis. Outra coisa que chama a atenção é como o tempo passa diferente quando ela está por perto. A gente sente que cada encontro, cada conversa, cada olhar tem peso, como se tudo tivesse carregado de significado. E claro, isso vai deixando os personagens e a gente que assiste cada vez mais envolvidos. Conforme a trama avança, começa a surgir aquela dúvida. Será que ela é mesmo humana? Será que veio do espaço? Do céu, como o próprio título sugere? Ou será que o céu é só uma metáfora para algo espiritual? Algo além do que a gente pode ver e entender? Essa incerteza é o motor da história, porque a cada cena a gente tenta adivinhar o que é verdade e o que é só interpretação dos moradores. E aí vem o ponto alto, a revelação. Mas como em todo bom filme de mistério, não é apenas sobre descobrir de onde ela veio, mas sim o que a presença dela significa para cada um dos que cruzaram o caminho dela. Às vezes, a resposta não está em um grande segredo cósmico, mas sim na transformação que ela provoca. A história começa com aquele clima de cidade pequena que eu falei antes. Imagina ruas tranquilas, gente indo trabalhar no mesmo horário, crianças correndo pela praça, todo mundo meio que vivendo no automático. Nada muito fora do comum. Só que aí acontece o inesperado. É como se o destino tivesse resolvido virar a mesa e jogar uma peça nova no tabuleiro. De repente, no meio de um dia comum, surge essa figura, a mulher misteriosa. E não é uma chegada discreta não, é daquelas entradas que parecem até cena de livro, quase poética. Ela parece como se tivesse sido deixada ali pelo próprio céu, por isso o título faz tanto sentido. Ela não tem bagagem, não tem documentos, não tem explicações, só a presença dela já chama atenção porque ela carrega aquele ar de quem não pertence àquele lugar. E como cidade pequena não deixa passar nada, em minutos todo mundo já está sabendo da estranha que apareceu. É a típica situação em que uns correm para ver, outros comentam pelas janelas, e sempre tem aquele que já inventa história antes mesmo de saber a verdade.
Uns acham que ela pode estar perdida, outros que ela está fugindo de algo, e até rola quem diga que ela pode ter caído do céu de verdade. O mais curioso é a reação das pessoas mais próximas. Tem o policial da cidade, que olha com desconfiança, achando que pode ser um problema. Tem a senhora bondosa, que oferece ajuda sem pensar 2 vezes, como se já tivesse adotado a estranha no coração. E tem o grupo dos curiosos, claro, que ficam só observando, comentando, tentando arrancar informações. Cada um reage de um jeito, mas o ponto é que a chegada dela mexe com todo mundo. A mulher, por outro lado, não explica muito. Ela fala pouco, parece guardar segredos, dá respostas curtas, às vezes até enigmáticas, como se não pudesse ou não quisesse revelar de onde veio. Isso só aumenta a aura de mistério em volta dela. E olha que interessante, mesmo sem falar muito, ela tem uma presença forte, quase magnética. As pessoas não conseguem simplesmente ignorar. É como se ela carregasse uma energia que muda o ambiente. Conforme o tempo vai passando, alguns começam a sentir que ela não é apenas uma forasteira. Tem algo maior ali. Algo que ninguém consegue nomear, mas todos percebem. É aquela sensação de quando você olha para alguém e sente que a história dela é muito mais profunda do que parece. E, nesse primeiro momento, o filme constrói bem essa tensão. A gente vê a cidade se dividindo entre quem quer acolhê-la e quem acha que ela pode trazer problemas. Só que, independente da opinião, ninguém consegue ficar indiferente. Até quem tenta fingir que não se importa acaba sendo puxado para esse turbilhão de curiosidade. Aos poucos, ela vai se aproximando de algumas pessoas específicas. Tem um personagem que já se sente preso na mesmice da vida e só de cruzar com ela começa a se questionar sobre seu próprio caminho. Tem outro que vive carregando um passado pesado e encontra nela uma espécie de espelho, alguém que entende sem precisar de muitas palavras. Essas conexões são plantadas logo de cara e a gente sente que vão crescer ao longo da trama. Esse começo é basicamente o impacto da chegada dela. É como se a cidade fosse um lago tranquilo e a presença dela fosse a pedra que cai no meio, espalhando ondas em todas as direções. As primeiras ondas são fofoca, desconfiança e curiosidade, mas a gente já sabe que logo vão virar mudanças muito mais profundas. Depois do primeiro impacto, a cidade meio que se divide, alguns ainda desconfiados, outros cada vez mais fascinados por ela. Só que tem um detalhe curioso, a mulher não força nenhuma aproximação. Ela não sai procurando amizade, não pede nada em troca, simplesmente vai vivendo ali, quase invisível. Mas mesmo quieta, ela acaba atraindo gente para perto dela como se tivesse uma luz diferente. Um dos primeiros laços que se formam é com uma criança. Sabe aquela típica cena em que os adultos ficam com 1000 receios, mas a criança enxerga de cara a bondade que os outros não veem? É exatamente isso. A menina, ou menino, dependendo de como você interpretar, não sente medo nenhum. Ela chega perto, faz perguntas inocentes e, sem perceber, quebra a barreira que os adultos estavam erguendo. A partir desse contato, a gente entende que a estranha tem uma sensibilidade especial, porque ela consegue se conectar de uma forma pura, simples, sem julgamentos. Outro personagem que começa a se aproximar é alguém que já estava meio quebrado por dentro. Pode ser um homem que perdeu alguém importante ou que carrega uma culpa do passado. A convivência com essa mulher abre nele uma ferida, mas ao mesmo tempo traz uma chance de cura. É bonito porque ela não dá respostas prontas, não solta frases mágicas, mas escuta, olha nos olhos e parece transmitir uma compreensão que vai além das palavras. É como se a presença dela fosse suficiente para despertar mudanças. E aí vem o contraste. Enquanto alguns se sentem acolhidos, outros ficam ainda mais incomodados. Tem gente que não suporta esse poder silencioso que ela exerce e começam a inventar boatos piores, espalhar desconfiança, até criar um clima de tensão. Afinal, é como se perguntassem: quem é essa mulher para mudar nossa vida assim sem a gente pedir? Esse lado mais pesado da cidade mostra que o ser humano tem medo do que não entende. Mas o filme não fica só nesse embate. Ele mostra também momentos bem leves e emocionantes da convivência dela com os moradores. Por exemplo, cenas em que ela ensina pequenos gestos de bondade, ajuda alguém numa tarefa simples ou até fica só em silêncio ao lado de quem precisa.
Esses detalhes criam uma sensação de que, de alguma forma, ela tem uma missão ali. Não de salvar o mundo com os superpoderes, mas de tocar corações de maneiras pequenas e profundas. Uma coisa que chama muito a atenção nessa parte é como o tempo parece ganhar outro ritmo. As pessoas que passam a conviver com ela começam a olhar diferente para as próprias rotinas. O cara que só via a vida como obrigação começa a perceber beleza em coisas simples. A pessoa que vivia presa no passado começa a sentir vontade de se abrir de novo. Até os mais céticos acabam parando para pensar. Imagina uma cidade pacata, do tipo onde todo mundo se conhece, onde o maior acontecimento do ano é uma festa local ou um campeonato da escola. A rotina segue tranquila, quase sem novidades, até que um dia o céu resolve mandar um presente. É assim que entra em cena a tal mulher misteriosa, que aparece de repente, como se tivesse caído do nada, literalmente do céu. Ninguém sabe de onde ela veio, quem ela é ou o que está fazendo ali. Só que a presença dela já muda totalmente a energia do lugar. Agora pensa comigo. Você está andando pela rua e de repente encontra uma pessoa que parece perdida. Diferente de todo mundo que você já viu. E ainda por cima, ela carrega um ar de segredo. Como se tivesse uma missão especial ou tivesse fugindo de alguma coisa. É exatamente essa sensação que os moradores da cidade têm quando conhecem essa mulher. Só que, ao invés dela explicar tudo de cara, ela vai soltando pistas, revelando pedacinhos da sua história. Isso cria uma tensão boa, sabe? Aquele tipo de suspense que faz a gente querer juntar as peças como se fosse um quebra-cabeça. E não é só sobre ela, não. O mais legal é ver como a chegada dessa estranha mexe com a vida das pessoas que cruzam o caminho dela. Sempre tem aqueles curiosos que querem saber cada detalhe, os desconfiados que acham que ela pode ser um perigo e os solidários que querem ajudar sem nem pensar duas vezes. Essa mistura de reações deixa tudo ainda mais real, porque a gente sabe que na vida é assim mesmo. Cada pessoa reage de um jeito a algo novo e inesperado. Ao longo da história, a gente vai percebendo que essa mulher não caiu ali à toa. Tem algo maior acontecendo. Um motivo pelo qual o destino fez ela parar naquela cidade. E o legal é que o filme não entrega tudo de uma vez. Ele vai construindo passo a passo, mostrando como ela se conecta com alguns moradores em especial. Tem aquele personagem que sente que a vida é monótona e de repente ganha um novo sentido com a chegada dela. Tem outro que carrega segredos do passado e vê nessa mulher uma chance de recomeçar. É como se ela fosse uma espécie de catalisadora de mudanças. E olha, não pense que é só drama não. Tem momentos de emoção intensa, mas também tem cenas que trazem leveza, calor humano, esperança. A atmosfera do filme é meio mágica, quase como se tivesse uma pitada de fantasia, mas sempre com os pés no chão. Parece que o enredo quer mostrar pra gente que o extraordinário pode aparecer nos lugares mais improváveis. Outra coisa que chama a atenção é como o tempo passa diferente quando ela está por perto. A gente sente que cada encontro, cada conversa, cada olhar tem peso, como se tudo tivesse carregado de significado. E claro, isso vai deixando os personagens e a gente que assiste cada vez mais envolvidos. Conforme a trama avança, começa a surgir aquela dúvida: será que ela é mesmo humana? Será que veio do espaço? Do céu, como o próprio título sugere? Ou será que o céu é só uma metáfora para algo espiritual? Algo além do que a gente pode ver e entender? Essa incerteza é o motor da história, porque a cada cena a gente tenta adivinhar o que é verdade e o que é só interpretação dos moradores. E aí vem o ponto alto, a revelação. Mas como em todo bom filme de mistério, não é apenas sobre descobrir de onde ela veio, mas sim o que a presença dela significa para cada um dos que cruzaram o caminho dela. Às vezes, a resposta não está em um grande segredo cósmico, mas sim na transformação que ela provoca. A história começa com aquele clima de cidade pequena que eu falei antes. Imagina ruas tranquilas, gente indo trabalhar no mesmo horário, crianças correndo pela praça, todo mundo meio que vivendo no automático. Nada muito fora do comum. Só que aí acontece o inesperado. É como se o destino tivesse resolvido virar a mesa e jogar uma peça nova no tabuleiro. De repente, no meio de um dia comum, surge essa figura, a mulher misteriosa. E não é uma chegada discreta, não. É daquelas entradas que parecem até cena de livro, quase poética. Ela parece como se tivesse sido deixada ali pelo próprio céu. Por isso o título faz tanto sentido. Ela não tem bagagem, não tem documentos, não tem explicações.
Só a presença dela já chama atenção porque ela carrega aquele ar de quem não pertence àquele lugar. E como cidade pequena não deixa passar nada, em minutos todo mundo já está sabendo da estranha que apareceu. É a típica situação em que uns correm para ver, outros comentam pelas janelas e sempre tem aquele que já inventa história antes mesmo de saber a verdade. Uns acham que ela pode estar perdida, outros que ela está fugindo de algo, e até rola quem diga que ela pode ter caído do céu de verdade. O mais curioso é a reação das pessoas mais próximas. Tem o policial da cidade, que olha com desconfiança, achando que pode ser um problema. Tem a senhora bondosa, que oferece ajuda sem pensar duas vezes, como se já tivesse adotado a estranha no coração. E tem o grupo dos curiosos, claro, que ficam só observando, comentando, tentando arrancar informações. Cada um reage de um jeito, mas o ponto é que a chegada dela mexe com todo mundo. A mulher, por outro lado, não explica muito. Ela fala pouco, parece guardar segredos, dá respostas curtas, às vezes até enigmáticas, como se não pudesse ou não quisesse revelar de onde veio. Isso só aumenta a aura de mistério em volta dela. E olha que interessante, mesmo sem falar muito, ela tem uma presença forte, quase magnética. As pessoas não conseguem simplesmente ignorar. É como se ela carregasse uma energia que muda o ambiente. Conforme o tempo vai passando, alguns começam a sentir que ela não é apenas uma forasteira. Tem algo maior ali. Algo que ninguém consegue nomear, mas todos percebem. É aquela sensação de quando você olha para alguém e sente que a história dela é muito mais profunda do que parece. E, nesse primeiro momento, o filme constrói bem essa tensão. A gente vê a cidade se dividindo entre quem quer acolhê-la e quem acha que ela pode trazer problemas. Só que, independente da opinião, ninguém consegue ficar indiferente. Até quem tenta fingir que não se importa acaba sendo puxado para esse turbilhão de curiosidade. Aos poucos, ela vai se aproximando de algumas pessoas específicas. Tem um personagem que já se sente preso na mesmice da vida e só de cruzar com ela começa a se questionar sobre seu próprio caminho. Tem outro que vive carregando um passado pesado e encontra nela uma espécie de espelho, alguém que entende sem precisar de muitas palavras. Essas conexões são plantadas logo de cara e a gente sente que vão crescer ao longo da trama. Esse começo é basicamente o impacto da chegada dela. É como se a cidade fosse um lago tranquilo e a presença dela fosse a pedra que cai no meio, espalhando ondas em todas as direções. As primeiras ondas são fofoca, desconfiança e curiosidade, mas a gente já sabe que logo vão virar mudanças muito mais profundas. Depois do primeiro impacto, a cidade meio que se divide, alguns ainda desconfiados, outros cada vez mais fascinados por ela. Só que tem um detalhe curioso, a mulher não força nenhuma aproximação. Ela não sai procurando amizade, não pede nada em troca, simplesmente vai vivendo ali, quase invisível. Mas mesmo quieta, ela acaba atraindo gente para perto dela como se tivesse uma luz diferente. Um dos primeiros laços que se formam é com uma criança. Sabe aquela típica cena em que os adultos ficam com 1000 receios, mas a criança enxerga de cara a bondade que os outros não veem? É exatamente isso. A menina, ou menino, dependendo de como você interpretar, não sente medo nenhum. Ela chega perto, faz perguntas inocentes e, sem perceber, quebra a barreira que os adultos estavam erguendo. A partir desse contato, a gente entende que a estranha tem uma sensibilidade especial, porque ela consegue se conectar de uma forma pura, simples, sem julgamentos. Outro personagem que começa a se aproximar é alguém que já estava meio quebrado por dentro. Pode ser um homem que perdeu alguém importante ou que carrega uma culpa do passado. A convivência com essa mulher abre nele uma ferida, mas ao mesmo tempo traz uma chance de cura. É bonito porque ela não dá respostas prontas, não solta frases mágicas, mas escuta, olha nos olhos e parece transmitir uma compreensão que vai além das palavras. É como se a presença dela fosse suficiente para despertar mudanças. E aí vem o contraste. Enquanto alguns se sentem acolhidos, outros ficam ainda mais incomodados. Tem gente que não suporta esse poder silencioso que ela exerce e começam a inventar boatos piores, espalhar desconfiança, até criar um clima de tensão. Afinal, é como se perguntassem: quem é essa mulher para mudar nossa vida assim sem a gente pedir? Esse lado mais pesado da cidade
Mostra que o ser humano tem medo do que não entende. Mas o filme não fica só nesse embate. Ele mostra também momentos bem leves e emocionantes da convivência dela com os moradores. Por exemplo, cenas em que ela ensina pequenos gestos de bondade, ajuda alguém numa tarefa simples ou até fica só em silêncio ao lado de quem precisa. Esses detalhes criam uma sensação de que, de alguma forma, ela tem uma missão ali. Não de salvar o mundo com os superpoderes, mas de tocar corações de maneiras pequenas e profundas. Uma coisa que chama muita atenção nessa parte é como o tempo parece ganhar outro ritmo. As pessoas que passam a conviver com ela começam a olhar diferente para as próprias rotinas. O cara que só via a vida como obrigação começa a perceber beleza em coisas simples. A pessoa que vivia presa no passado começa a sentir vontade de se abrir de novo. Até os mais céticos acabam parando para pensar. Imagina uma cidade pacata, do tipo onde todo mundo se conhece, onde o maior acontecimento do ano é uma festa local ou um campeonato da escola. A rotina segue tranquila, quase sem novidades, até que um dia o céu resolve mandar um presente. É assim que entra em cena a tal mulher misteriosa, que aparece de repente, como se tivesse caído do nada, literalmente do céu. Ninguém sabe de onde ela veio, quem ela é ou o que está fazendo ali. Só que a presença dela já muda totalmente a energia do lugar. Agora pensa comigo. Você está andando pela rua e de repente encontra uma pessoa que parece perdida. Diferente de todo mundo que você já viu. E ainda por cima, ela carrega um ar de segredo. Como se tivesse uma missão especial ou tivesse fugindo de alguma coisa. É exatamente essa sensação que os moradores da cidade têm quando conhecem essa mulher. Só que ao invés dela explicar tudo de cara, ela vai soltando pistas, revelando pedacinhos da sua história. Isso cria uma tensão boa, sabe? Aquele tipo de suspense que faz a gente querer juntar as peças como se fosse um quebra-cabeça. E não é só sobre ela não. O mais legal é ver como a chegada dessa estranha mexe com a vida das pessoas que cruzam o caminho dela. Sempre tem aqueles curiosos que querem saber cada detalhe, os desconfiados que acham que ela pode ser um perigo e os solidários que querem ajudar sem nem pensar duas vezes. Essa mistura de reações deixa tudo ainda mais real, porque a gente sabe que na vida é assim mesmo. Cada pessoa reage de um jeito a algo novo e inesperado. Ao longo da história, a gente vai percebendo que essa mulher não caiu ali à toa. Tem algo maior acontecendo. Um motivo pelo qual o destino fez ela parar naquela cidade. E o legal é que o filme não entrega tudo de uma vez. Ele vai construindo passo a passo, mostrando como ela se conecta com alguns moradores em especial. Tem aquele personagem que sente que a vida é monótona e de repente ganha um novo sentido com a chegada dela. Tem outro que carrega segredos do passado e vê nessa mulher uma chance de recomeçar. É como se ela fosse uma espécie de catalisadora de mudanças. E olha, não pense que é só drama não. Tem momentos de emoção intensa, mas também tem cenas que trazem leveza, calor humano, esperança. A atmosfera do filme é meio mágica, quase como se tivesse uma pitada de fantasia, mas sempre com os pés no chão. Parece que o enredo quer mostrar pra gente que o extraordinário pode aparecer nos lugares mais improváveis. Outra coisa que chama a atenção é como o tempo passa diferente quando ela está por perto. A gente sente que cada encontro, cada conversa, cada olhar tem peso, como se tudo tivesse carregado de significado. E claro, isso vai deixando os personagens e a gente que assiste cada vez mais envolvidos. Conforme a trama avança, começa a surgir aquela dúvida: será que ela é mesmo humana? Será que veio do espaço? Do céu, como o próprio título sugere? Ou será que o céu é só uma metáfora para algo espiritual, algo além do que a gente pode ver e entender? Essa incerteza é o motor da história, porque a cada cena a gente tenta adivinhar o que é verdade e o que é só interpretação dos moradores. E aí vem o ponto alto, a revelação. Mas como em todo bom filme de mistério, não é apenas sobre descobrir de onde ela veio, mas sim o que a presença dela significa para cada um dos que cruzaram o caminho dela. Às vezes, a resposta não está em um grande segredo cósmico, mas sim na transformação que ela provoca. A história começa com aquele clima de cidade pequena que eu falei antes. Imagina ruas tranquilas, gente indo trabalhar no mesmo horário, crianças correndo pela praça, todo mundo meio que vivendo no automático. Nada muito fora do comum. Só que aí acontece o inesperado. É como se o destino tivesse resolvido virar a mesa e jogar uma peça nova no tabuleiro. De repente, no meio de um dia comum,
surge essa figura, a mulher mistejosa. E não é uma chegada discreta, não. É daquelas entradas que parecem até cena de livro, quase poética. Ela parece como se tivesse sido deixada ali pelo próprio céu. Por isso o título faz tanto sentido. Ela não tem bagagem, não tem documentos, não tem explicações. Só a presença dela já chama atenção porque ela carrega aquele ar de quem não pertence àquele lugar. E como cidade pequena não deixa passar nada, em minutos todo mundo já está sabendo da estranha que apareceu. É a típica situação em que uns correm para ver, outros comentam pelas janelas e sempre tem aquele que já inventa história antes mesmo de saber a verdade. Uns acham que ela pode estar perdida, outros que ela está fugindo de algo, e até rola quem diga que ela pode ter caído do céu de verdade. O mais curioso é a reação das pessoas mais próximas. Tem o policial da cidade, que olha com desconfiança, achando que pode ser um problema. Tem a senhora bondosa, que oferece ajuda sem pensar duas vezes, como se já tivesse adotado a estranha no coração. E tem o grupo dos curiosos, claro, que ficam só observando, comentando, tentando arrancar informações. Cada um reage de um jeito, mas o ponto é que a chegada dela mexe com todo mundo. A mulher, por outro lado, não explica muito. Ela fala pouco, parece guardar segredos, dá respostas curtas, às vezes até enigmáticas, como se não pudesse ou não quisesse revelar de onde veio. Isso só aumenta a aura de mistério em volta dela. E olha que interessante, mesmo sem falar muito, ela tem uma presença forte, quase magnética. As pessoas não conseguem simplesmente ignorar. É como se ela carregasse uma energia que muda o ambiente. Conforme o tempo vai passando, alguns começam a sentir que ela não é apenas uma forasteira. Tem algo maior ali. Algo que ninguém consegue nomear, mas todos percebem. É aquela sensação de quando você olha para alguém e sente que a história dela é muito mais profunda do que parece. E, nesse primeiro momento, o filme constrói bem essa tensão. A gente vê a cidade se dividindo entre quem quer acolhê-la e quem acha que ela pode trazer problemas. Só que, independente da opinião, ninguém consegue ficar indiferente. Até quem tenta fingir que não se importa acaba sendo puxado para esse turbilhão de curiosidade. Aos poucos, ela vai se aproximando de algumas pessoas específicas. Tem um personagem que já se sente preso na mesmice da vida e só de cruzar com ela começa a se questionar sobre seu próprio caminho. Tem outro que vive carregando um passado pesado e encontra nela uma espécie de espelho, alguém que entende sem precisar de muitas palavras. Essas conexões são plantadas logo de cara e a gente sente que vão crescer ao longo da trama. Esse começo é basicamente o impacto da chegada dela. É como se a cidade fosse um lago tranquilo e a presença dela fosse a pedra que cai no meio, espalhando ondas em todas as direções. As primeiras ondas são fofoca, desconfiança e curiosidade, mas a gente já sabe que logo vão virar mudanças muito mais profundas. Depois do primeiro impacto, a cidade meio que se divide, alguns ainda desconfiados, outros cada vez mais fascinados por ela. Só que tem um detalhe curioso, a mulher não força nenhuma aproximação. Ela não sai procurando amizade, não pede nada em troca, simplesmente vai vivendo ali, quase invisível. Mas mesmo quieta, ela acaba atraindo gente para perto dela como se tivesse uma luz diferente. Um dos primeiros laços que se formam é com uma criança. Sabe aquela típica cena em que os adultos ficam com 1000 receios, mas a criança enxerga de cara a bondade que os outros não veem? É exatamente isso. A menina, ou menino, dependendo de como você interpretar, não sente medo nenhum. Ela chega perto, faz perguntas inocentes e, sem perceber, quebra a barreira que os adultos estavam erguendo. A partir desse contato, a gente entende que a estranha tem uma sensibilidade especial, porque ela consegue se conectar de uma forma pura, simples, sem julgamentos. Outro personagem que começa a se aproximar é alguém que já estava meio quebrado por dentro. Pode ser um homem que perdeu alguém importante ou que carrega uma culpa do passado. A convivência com essa mulher abre nele uma ferida, mas ao mesmo tempo traz uma chance de cura. É bonito porque ela não dá respostas prontas, não solta frases mágicas, mas escuta, olha nos olhos e parece transmitir uma compreensão que vai além das palavras. É como se a presença dela fosse suficiente para despertar mudanças. E aí vem o contraste. Enquanto alguns se sentem acolhidos, outros ficam ainda mais incomodados.
Tem gente que não suporta esse poder silencioso que ela exerce e começam a inventar boatos piores, espalhar desconfiança, até criar um clima de tensão. Afinal, é como se perguntassem: quem é essa mulher para mudar nossa vida assim sem a gente pedir? Esse lado mais pesado da cidade mostra que o ser humano tem medo do que não entende. Mas o filme não fica só nesse embate. Ele mostra também momentos bem leves e emocionantes da convivência dela com os moradores. Por exemplo, cenas em que ela ensina pequenos gestos de bondade, ajuda alguém numa tarefa simples ou até fica só em silêncio ao lado de quem precisa. Esses detalhes criam uma sensação de que, de alguma forma, ela tem uma missão ali. Não de salvar o mundo com os superpoderes, mas de tocar corações de maneiras pequenas e profundas. Uma coisa que chama muito a atenção nessa parte é como o tempo parece ganhar outro ritmo. As pessoas que passam a conviver com ela começam a olhar diferente para as próprias rotinas. O cara que só via a vida como obrigação começa a perceber beleza em coisas simples. A pessoa que vivia presa no passado começa a sentir vontade de se abrir de novo. Até os mais céticos acabam parando para pensar. Imagina uma cidade pacata, do tipo onde todo mundo se conhece, onde o maior acontecimento do ano é uma festa local ou um campeonato da escola. A rotina segue tranquila, quase sem novidades, até que um dia o céu resolve mandar um presente. É assim que entra em cena a tal mulher misteriosa, que aparece de repente, como se tivesse caído do nada, literalmente do céu. Ninguém sabe de onde ela veio, quem ela é ou o que está fazendo ali. Só que a presença dela já muda totalmente a energia do lugar. Agora pensa comigo. Você está andando pela rua e de repente encontra uma pessoa que parece perdida. Diferente de todo mundo que você já viu. E ainda por cima, ela carrega um ar de segredo. Como se tivesse uma missão especial ou tivesse fugindo de alguma coisa. É exatamente essa sensação que os moradores da cidade têm quando conhecem essa mulher. Só que ao invés dela explicar tudo de cara, ela vai soltando pistas, revelando pedacinhos da sua história. Isso cria uma tensão boa, sabe? Aquele tipo de suspense que faz a gente querer juntar as peças como se fosse um quebra-cabeça. E não é só sobre ela não. O mais legal é ver como a chegada dessa estranha mexe com a vida das pessoas que cruzam o caminho dela. Sempre tem aqueles curiosos que querem saber cada detalhe, os desconfiados que acham que ela pode ser um perigo e os solidários que querem ajudar sem nem pensar duas vezes. Essa mistura de reações deixa tudo ainda mais real, porque a gente sabe que na vida é assim mesmo. Cada pessoa reage de um jeito a algo novo e inesperado. Ao longo da história, a gente vai percebendo que essa mulher não caiu ali à toa. Tem algo maior acontecendo. Um motivo pelo qual o destino fez ela parar naquela cidade. E o legal é que o filme não entrega tudo de uma vez. Ele vai construindo passo a passo, mostrando como ela se conecta com alguns moradores em especial. Tem aquele personagem que sente que a vida é monótona e de repente ganha um novo sentido com a chegada dela. Tem outro que carrega segredos do passado e vê nessa mulher uma chance de recomeçar. É como se ela fosse uma espécie de catalisadora de mudanças. E olha, não pense que é só drama não. Tem momentos de emoção intensa, mas também tem cenas que trazem leveza, calor humano, esperança. A atmosfera do filme é meio mágica, quase como se tivesse uma pitada de fantasia, mas sempre com os pés no chão. Parece que o enredo quer mostrar pra gente que o extraordinário pode aparecer nos lugares mais improváveis. Outra coisa que chama a atenção é como o tempo passa diferente quando ela está por perto. A gente sente que cada encontro, cada conversa, cada olhar tem peso, como se tudo tivesse carregado de significado. E claro, isso vai deixando os personagens e a gente que assiste cada vez mais envolvidos. Conforme a trama avança, começa a surgir aquela dúvida: será que ela é mesmo humana? Será que veio do espaço? Do céu, como o próprio título sugere? Ou será que o céu é só uma metáfora para algo espiritual, algo além do que a gente pode ver e entender? Essa incerteza é o motor da história, porque a cada cena a gente tenta adivinhar o que é verdade e o que é só interpretação dos moradores. E aí vem o ponto alto, a revelação. Mas como em todo bom filme de mistério, não é apenas sobre descobrir de onde ela veio, mas sim o que a presença dela significa para cada um dos que cruzaram o caminho dela. Às vezes, a resposta não está em um grande segredo cósmico, mas sim na transformação que ela provoca.
A história começa com aquele clima de cidade pequena que eu falei antes. Imagina ruas tranquilas, gente indo trabalhar no mesmo horário, crianças correndo pela praça, todo mundo meio que vivendo no automático. Nada muito fora do comum. Só que aí acontece o inesperado. É como se o destino tivesse resolvido virar a mesa e jogar uma peça nova no tabuleiro. De repente, no meio de um dia comum, surge essa figura, a mulher misteriosa. E não é uma chegada discreta, não. É daquelas entradas que parecem até cena de livro, quase poética. Ela parece como se tivesse sido deixada ali pelo próprio céu. Por isso o título faz tanto sentido. Ela não tem bagagem, não tem documentos, não tem explicações. Só a presença dela já chama atenção porque ela carrega aquele ar de quem não pertence àquele lugar. E como cidade pequena não deixa passar nada, em minutos todo mundo já está sabendo da estranha que apareceu. É a típica situação em que uns correm para ver, outros comentam pelas janelas e sempre tem aquele que já inventa história antes mesmo de saber a verdade. Uns acham que ela pode estar perdida, outros que ela está fugindo de algo, e até rola quem diga que ela pode ter caído do céu de verdade. O mais curioso é a reação das pessoas mais próximas. Tem o policial da cidade, que olha com desconfiança, achando que pode ser um problema. Tem a senhora bondosa, que oferece ajuda sem pensar duas vezes, como se já tivesse adotado a estranha no coração. E tem o grupo dos curiosos, claro, que ficam só observando, comentando, tentando arrancar informações. Cada um reage de um jeito, mas o ponto é que a chegada dela mexe com todo mundo. A mulher, por outro lado, não explica muito. Ela fala pouco, parece guardar segredos, dá respostas curtas, às vezes até enigmáticas, como se não pudesse ou não quisesse revelar de onde veio. Isso só aumenta a aura de mistério em volta dela. E olha que interessante, mesmo sem falar muito, ela tem uma presença forte, quase magnética. As pessoas não conseguem simplesmente ignorar. É como se ela carregasse uma energia que muda o ambiente. Conforme o tempo vai passando, alguns começam a sentir que ela não é apenas uma forasteira. Tem algo maior ali. Algo que ninguém consegue nomear, mas todos percebem. É aquela sensação de quando você olha para alguém e sente que a história dela é muito mais profunda do que parece. E, nesse primeiro momento, o filme constrói bem essa tensão. A gente vê a cidade se dividindo entre quem quer acolhê-la e quem acha que ela pode trazer problemas. Só que, independente da opinião, ninguém consegue ficar indiferente. Até quem tenta fingir que não se importa acaba sendo puxado para esse turbilhão de curiosidade. Aos poucos, ela vai se aproximando de algumas pessoas específicas. Tem um personagem que já se sente preso na mesmice da vida e só de cruzar com ela começa a se questionar sobre seu próprio caminho. Tem outro que vive carregando um passado pesado e encontra nela uma espécie de espelho, alguém que entende sem precisar de muitas palavras. Essas conexões são plantadas logo de cara e a gente sente que vão crescer ao longo da trama. Esse começo é basicamente o impacto da chegada dela. É como se a cidade fosse um lago tranquilo e a presença dela fosse a pedra que cai no meio, espalhando ondas em todas as direções. As primeiras ondas são fofoca, desconfiança e curiosidade, mas a gente já sabe que logo vão virar mudanças muito mais profundas. Depois do primeiro impacto, a cidade meio que se divide, alguns ainda desconfiados, outros cada vez mais fascinados por ela. Só que tem um detalhe curioso, a mulher não força nenhuma aproximação. Ela não sai procurando amizade, não pede nada em troca, simplesmente vai vivendo ali, quase invisível. Mas mesmo quieta, ela acaba atraindo gente para perto dela como se tivesse uma luz diferente. Um dos primeiros laços que se formam é com uma criança. Sabe aquela típica cena em que os adultos ficam com 1000 receios, mas a criança enxerga de cara a bondade que os outros não veem? É exatamente isso. A menina, ou menino, dependendo de como você interpretar, não sente medo nenhum. Ela chega perto, faz perguntas inocentes e, sem perceber, quebra a barreira que os adultos estavam erguendo. A partir desse contato, a gente entende que a estranha tem uma sensibilidade especial, porque ela consegue se conectar de uma forma pura, simples, sem julgamentos. Outro personagem que começa a se aproximar é alguém que já estava meio quebrado por dentro. Pode ser um homem que perdeu alguém importante ou que carrega uma culpa do passado. A convivência com essa mulher abre nele uma ferida, mas ao mesmo tempo traz uma chance de cura.
É bonito porque ela não dá respostas prontas, não solta frases mágicas, mas escuta, olha nos olhos e parece transmitir uma compreensão que vai além das palavras. É como se a presença dela fosse suficiente para despertar mudanças. E aí vem o contraste. Enquanto alguns se sentem acolhidos, outros ficam ainda mais incomodados. Tem gente que não suporta esse poder silencioso que ela exerce e começam a inventar boatos piores, espalhar desconfiança, até criar um clima de tensão. Afinal, é como se perguntassem: quem é essa mulher para mudar nossa vida assim sem a gente pedir? Esse lado mais pesado da cidade mostra que o ser humano tem medo do que não entende. Mas o filme não fica só nesse embate. Ele mostra também momentos bem leves e emocionantes da convivência dela com os moradores. Por exemplo, cenas em que ela ensina pequenos gestos de bondade, ajuda alguém numa tarefa simples ou até fica só em silêncio ao lado de quem precisa. Esses detalhes criam uma sensação de que, de alguma forma, ela tem uma missão ali. Não de salvar o mundo com os superpoderes, mas de tocar corações de maneiras pequenas e profundas. Uma coisa que chama muita atenção nessa parte é como o tempo parece ganhar outro ritmo. As pessoas que passam a conviver com ela começam a olhar diferente para as próprias rotinas. O cara que só via a vida como obrigação começa a perceber beleza em coisas simples. A pessoa que vivia presa no passado começa a sentir vontade de se abrir de novo. Até os mais céticos acabam parando para pensar. Imagina uma cidade pacata, do tipo onde todo mundo se conhece, onde o maior acontecimento do ano é uma festa local ou um campeonato da escola. A rotina segue tranquila, quase sem novidades, até que um dia o céu resolve mandar um presente. É assim que entra em cena a tal mulher misteriosa, que aparece de repente, como se tivesse caído do nada, literalmente do céu. Ninguém sabe de onde ela veio, quem ela é ou o que está fazendo ali. Só que a presença dela já muda totalmente a energia do lugar. Agora pensa comigo. Você está andando pela rua e de repente encontra uma pessoa que parece perdida. Diferente de todo mundo que você já viu. E ainda por cima, ela carrega um ar de segredo. Como se tivesse uma missão especial ou tivesse fugindo de alguma coisa. É exatamente essa sensação que os moradores da cidade têm quando conhecem essa mulher. Só que, ao invés dela explicar tudo de cara, ela vai soltando pistas, revelando pedacinhos da sua história. Isso cria uma tensão boa, sabe? Aquele tipo de suspense que faz a gente querer juntar as peças como se fosse um quebra-cabeça. E não é só sobre ela, não. O mais legal é ver como a chegada dessa estranha mexe com a vida das pessoas que cruzam o caminho dela. Sempre tem aqueles curiosos que querem saber cada detalhe, os desconfiados que acham que ela pode ser um perigo e os solidários que querem ajudar sem nem pensar duas vezes. Essa mistura de reações deixa tudo ainda mais real, porque a gente sabe que na vida é assim mesmo. Cada pessoa reage de um jeito a algo novo e inesperado. Ao longo da história, a gente vai percebendo que essa mulher não caiu ali à toa. Tem algo maior acontecendo. Um motivo pelo qual o destino fez ela parar naquela cidade. E o legal é que o filme não entrega tudo de uma vez. Ele vai construindo passo a passo, mostrando como ela se conecta com alguns moradores em especial. Tem aquele personagem que sente que a vida é monótona e de repente ganha um novo sentido com a chegada dela. Tem outro que carrega segredos do passado e vê nessa mulher uma chance de recomeçar. É como se ela fosse uma espécie de catalisadora de mudanças. E olha, não pense que é só drama não. Tem momentos de emoção intensa, mas também tem cenas que trazem leveza, calor humano, esperança. A atmosfera do filme é meio mágica, quase como se tivesse uma pitada de fantasia, mas sempre com os pés no chão. Parece que o enredo quer mostrar pra gente que o extraordinário pode aparecer nos lugares mais improváveis. Outra coisa que chama a atenção é como o tempo passa diferente quando ela está por perto. A gente sente que cada encontro, cada conversa, cada olhar tem peso, como se tudo tivesse carregado de significado. E claro, isso vai deixando os personagens e a gente que assiste cada vez mais envolvidos. Conforme a trama avança, começa a surgir aquela dúvida: será que ela é mesmo humana? Será que veio do espaço? Do céu, como o próprio título sugere? Ou será que o céu é só uma metáfora para algo espiritual? Algo além do que a gente pode ver e entender? Essa incerteza é o motor da história, porque a cada cena a gente tenta adivinhar o que é verdade e o que é só interpretação dos moradores. E aí vem o ponto alto, a revelação.
Mas como em todo bom filme de mistério, não é apenas sobre descobrir de onde ela veio, mas sim o que a presença dela significa para cada um dos que cruzaram o caminho dela. Às vezes, a resposta não está em um grande segredo cósmico, mas sim na transformação que ela provoca. A história começa com aquele clima de cidade pequena que eu falei antes. Imagina ruas tranquilas, gente indo trabalhar no mesmo horário, crianças correndo pela praça, todo mundo meio que vivendo no automático. Nada muito fora do comum. Só que aí acontece o inesperado. É como se o destino tivesse resolvido virar a mesa e jogar uma peça nova no tabuleiro. De repente, no meio de um dia comum, surge essa figura, a mulher misteriosa. E não é uma chegada discreta, não. É daquelas entradas que parecem até cena de livro, quase poética. Ela parece como se tivesse sido deixada ali pelo próprio céu. Por isso o título faz tanto sentido. Ela não tem bagagem, não tem documentos, não tem explicações. Só a presença dela já chama atenção porque ela carrega aquele ar de quem não pertence àquele lugar. E como cidade pequena não deixa passar nada, em minutos todo mundo já está sabendo da estranha que apareceu. É a típica situação em que uns correm para ver, outros comentam pelas janelas e sempre tem aquele que já inventa história antes mesmo de saber a verdade. Uns acham que ela pode estar perdida, outros que ela está fugindo de algo, e até rola quem diga que ela pode ter caído do céu de verdade. O mais curioso é a reação das pessoas mais próximas. Tem o policial da cidade, que olha com desconfiança, achando que pode ser um problema. Tem a senhora bondosa, que oferece ajuda sem pensar duas vezes, como se já tivesse adotado a estranha no coração. E tem o grupo dos curiosos, claro, que ficam só observando, comentando, tentando arrancar informações. Cada um reage de um jeito, mas o ponto é que a chegada dela mexe com todo mundo. A mulher, por outro lado, não explica muito. Ela fala pouco, parece guardar segredos, dá respostas curtas, às vezes até enigmáticas, como se não pudesse ou não quisesse revelar de onde veio. Isso só aumenta a aura de mistério em volta dela. E olha que interessante, mesmo sem falar muito, ela tem uma presença forte, quase magnética. As pessoas não conseguem simplesmente ignorar. É como se ela carregasse uma energia que muda o ambiente. Conforme o tempo vai passando, alguns começam a sentir que ela não é apenas uma forasteira. Tem algo maior ali. Algo que ninguém consegue nomear, mas todos percebem. É aquela sensação de quando você olha para alguém e sente que a história dela é muito mais profunda do que parece. E, nesse primeiro momento, o filme constrói bem essa tensão. A gente vê a cidade se dividindo entre quem quer acolhê-la e quem acha que ela pode trazer problemas. Só que, independente da opinião, ninguém consegue ficar indiferente. Até quem tenta fingir que não se importa acaba sendo puxado para esse turbilhão de curiosidade. Aos poucos, ela vai se aproximando de algumas pessoas específicas. Tem um personagem que já se sente preso na mesmice da vida e só de cruzar com ela começa a se questionar sobre seu próprio caminho. Tem outro que vive carregando um passado pesado e encontra nela uma espécie de espelho, alguém que entende sem precisar de muitas palavras. Essas conexões são plantadas logo de cara e a gente sente que vão crescer ao longo da trama. Esse começo é basicamente o impacto da chegada dela. É como se a cidade fosse um lago tranquilo e a presença dela fosse a pedra que cai no meio, espalhando ondas em todas as direções. As primeiras ondas são fofoca, desconfiança e curiosidade, mas a gente já sabe que logo vão virar mudanças muito mais profundas. Depois do primeiro impacto, a cidade meio que se divide, alguns ainda desconfiados, outros cada vez mais fascinados por ela. Só que tem um detalhe curioso, a mulher não força nenhuma aproximação. Ela não sai procurando amizade, não pede nada em troca, simplesmente vai vivendo ali, quase invisível. Mas mesmo quieta, ela acaba atraindo gente para perto dela como se tivesse uma luz diferente. Um dos primeiros laços que se formam é com uma criança. Sabe aquela típica cena em que os adultos ficam com 1000 receios, mas a criança enxerga de cara a bondade que os outros não veem? É exatamente isso. A menina, ou menino, dependendo de como você interpretar, não sente medo nenhum. Ela chega perto, faz perguntas inocentes e, sem perceber, quebra a barreira que os adultos estavam erguendo. A partir desse contato, a gente entende que a estranha tem uma sensibilidade especial, porque ela consegue se conectar de uma forma pura, simples, sem julgamentos.
Outro personagem que começa a se aproximar é alguém que já estava meio quebrado por dentro. Pode ser um homem que perdeu alguém importante ou que carrega uma culpa do passado. A convivência com essa mulher abre nele uma ferida, mas ao mesmo tempo traz uma chance de cura. É bonito porque ela não dá respostas prontas, não solta frases mágicas, mas escuta, olha nos olhos e parece transmitir uma compreensão que vai além das palavras. É como se a presença dela fosse suficiente para despertar mudanças. E aí vem o contraste. Enquanto alguns se sentem acolhidos, outros ficam ainda mais incomodados. Tem gente que não suporta esse poder silencioso que ela exerce e começam a inventar boatos piores, espalhar desconfiança, até criar um clima de tensão. Afinal, é como se perguntassem: quem é essa mulher para mudar nossa vida assim sem a gente pedir? Esse lado mais pesado da cidade mostra que o ser humano tem medo do que não entende. Mas o filme não fica só nesse embate. Ele mostra também momentos bem leves e emocionantes da convivência dela com os moradores. Por exemplo, cenas em que ela ensina pequenos gestos de bondade, ajuda alguém numa tarefa simples ou até fica só em silêncio ao lado de quem precisa. Esses detalhes criam uma sensação de que, de alguma forma, ela tem uma missão ali. Não de salvar o mundo com os superpoderes, mas de tocar corações de maneiras pequenas e profundas. Uma coisa que chama muito a atenção nessa parte é como o tempo parece ganhar outro ritmo. As pessoas que passam a conviver com ela começam a olhar diferente para as próprias rotinas. O cara que só via a vida como obrigação começa a perceber beleza em coisas simples. A pessoa que vivia presa no passado começa a sentir vontade de se abrir de novo. Até os mais céticos acabam parando para pensar. Imagina uma cidade pacata, do tipo onde todo mundo se conhece, onde o maior acontecimento do ano é uma festa local ou um campeonato da escola. A rotina segue tranquila, quase sem novidades, até que um dia o céu resolve mandar um presente. É assim que entra em cena a tal mulher misteriosa, que aparece de repente, como se tivesse caído do nada, literalmente do céu. Ninguém sabe de onde ela veio, quem ela é ou o que está fazendo ali. Só que a presença dela já muda totalmente a energia do lugar. Agora pensa comigo. Você está andando pela rua e de repente encontra uma pessoa que parece perdida. Diferente de todo mundo que você já viu. E ainda por cima, ela carrega um ar de segredo. Como se tivesse uma missão especial ou tivesse fugindo de alguma coisa. É exatamente essa sensação que os moradores da cidade têm quando conhecem essa mulher. Só que ao invés dela explicar tudo de cara, ela vai soltando pistas, revelando pedacinhos da sua história. Isso cria uma tensão boa, sabe? Aquele tipo de suspense que faz a gente querer juntar as peças como se fosse um quebra-cabeça. E não é só sobre ela não. O mais legal é ver como a chegada dessa estranha mexe com a vida das pessoas que cruzam o caminho dela. Sempre tem aqueles curiosos que querem saber cada detalhe, os desconfiados que acham que ela pode ser um perigo e os solidários que querem ajudar sem nem pensar duas vezes. Essa mistura de reações deixa tudo ainda mais real, porque a gente sabe que na vida é assim mesmo. Cada pessoa reage de um jeito a algo novo e inesperado. Ao longo da história, a gente vai percebendo que essa mulher não caiu ali à toa. Tem algo maior acontecendo. Um motivo pelo qual o destino fez ela parar naquela cidade. E o legal é que o filme não entrega tudo de uma vez. Ele vai construindo passo a passo, mostrando como ela se conecta com alguns moradores em especial. Tem aquele personagem que sente que a vida é monótona e de repente ganha um novo sentido com a chegada dela. Tem outro que carrega segredos do passado e vê nessa mulher uma chance de recomeçar. É como se ela fosse uma espécie de catalisadora de mudanças. E olha, não pense que é só drama não. Tem momentos de emoção intensa, mas também tem cenas que trazem leveza, calor humano, esperança. A atmosfera do filme é meio mágica, quase como se tivesse uma pitada de fantasia, mas sempre com os pés no chão. Parece que o enredo quer mostrar pra gente que o extraordinário pode aparecer nos lugares mais improváveis. Outra coisa que chama a atenção é como o tempo passa diferente quando ela tá por perto. A gente sente que cada encontro, cada conversa, cada olhar tem peso, como se tudo tivesse carregado de significado. E claro, isso vai deixando os personagens e a gente que assiste cada vez mais envolvidos. Conforme a trama avança, começa a surgir aquela dúvida: será que ela é mesmo humana? Será que veio do espaço? Do céu, como o próprio título sugere? Ou será que o céu é só uma metáfora para algo espiritual?
algo além do que a gente pode ver e entender. Essa incerteza é o motor da história, porque a cada cena a gente tenta adivinhar o que é verdade e o que é só interpretação dos moradores. E aí vem o ponto alto, a revelação. Mas como em todo bom filme de mistério, não é apenas sobre descobrir de onde ela veio, mas sim o que a presença dela significa para cada um dos que cruzaram o caminho dela. Às vezes, a resposta não está em um grande segredo cósmico, mas sim na transformação que ela provoca. A história começa com aquele clima de cidade pequena que eu falei antes. Imagina ruas tranquilas, gente indo trabalhar no mesmo horário, crianças correndo pela praça, todo mundo meio que vivendo no automático. Nada muito fora do comum. Só que aí acontece o inesperado. É como se o destino tivesse resolvido virar a mesa e jogar uma peça nova no tabuleiro. De repente, no meio de um dia comum, surge essa figura, a mulher mistejosa. E não é uma chegada discreta, não. É daquelas entradas que parecem até cena de livro, quase poética. Ela parece como se tivesse sido deixada ali pelo próprio céu. Por isso o título faz tanto sentido. Ela não tem bagagem, não tem documentos, não tem explicações. Só a presença dela já chama atenção porque ela carrega aquele ar de quem não pertence àquele lugar. E como cidade pequena não deixa passar nada, em minutos todo mundo já está sabendo da estranha que apareceu. É a típica situação em que uns correm para ver, outros comentam pelas janelas e sempre tem aquele que já inventa história antes mesmo de saber a verdade. Uns acham que ela pode estar perdida, outros que ela está fugindo de algo e até rola quem diga que ela pode ter caído do céu de verdade. O mais curioso é a reação das pessoas mais próximas. Tem o policial da cidade, que olha com desconfiança, achando que pode ser um problema. Tem a senhora bondosa, que oferece ajuda sem pensar duas vezes, como se já tivesse adotado a estranha no coração. E tem o grupo dos curiosos, claro, que ficam só observando, comentando, tentando arrancar informações. Cada um reage de um jeito, mas o ponto é que a chegada dela mexe com todo mundo. A mulher, por outro lado, não explica muito. Ela fala pouco, parece guardar segredos, dá respostas curtas, às vezes até enigmáticas, como se não pudesse ou não quisesse revelar de onde veio. Isso só aumenta a aura de mistério em volta dela. E olha que interessante, mesmo sem falar muito, ela tem uma presença forte, quase magnética. As pessoas não conseguem simplesmente ignorar. É como se ela carregasse uma energia que muda o ambiente. Conforme o tempo vai passando, alguns começam a sentir que ela não é apenas uma forasteira. Tem algo maior ali. Algo que ninguém consegue nomear, mas todos percebem. É aquela sensação de quando você olha para alguém e sente que a história dela é muito mais profunda do que parece. E, nesse primeiro momento, o filme constrói bem essa tensão. A gente vê a cidade se dividindo entre quem quer acolhê-la e quem acha que ela pode trazer problemas. Só que, independente da opinião, ninguém consegue ficar indiferente. Até quem tenta fingir que não se importa acaba sendo puxado para esse turbilhão de curiosidade. Aos poucos, ela vai se aproximando de algumas pessoas específicas. Tem um personagem que já se sente preso na mesmice da vida e só de cruzar com ela começa a se questionar sobre seu próprio caminho. Tem outro que vive carregando um passado pesado e encontra nela uma espécie de espelho, alguém que entende sem precisar de muitas palavras. Essas conexões são plantadas logo de cara e a gente sente que vão crescer ao longo da trama. Esse começo é basicamente o impacto da chegada dela. É como se a cidade fosse um lago tranquilo e a presença dela fosse a pedra que cai no meio, espalhando ondas em todas as direções. As primeiras ondas são fofoca, desconfiança e curiosidade, mas a gente já sabe que logo vão virar mudanças muito mais profundas. Depois do primeiro impacto, a cidade meio que se divide, alguns ainda desconfiados, outros cada vez mais fascinados por ela. Só que tem um detalhe curioso, a mulher não força nenhuma aproximação. Ela não sai procurando amizade, não pede nada em troca, simplesmente vai vivendo ali, quase invisível. Mas mesmo quieta, ela acaba atraindo gente para perto dela como se tivesse uma luz diferente. Um dos primeiros laços que se formam é com uma criança. Sabe aquela típica cena em que os adultos ficam com 1000 receios, mas a criança enxerga de cara a bondade que os outros não veem? É exatamente isso. A menina, ou menino, dependendo de como você interpretar, não sente medo nenhum. Ela chega perto,
faz perguntas inocentes e, sem perceber, quebra a barreira que os adultos estavam erguendo. A partir desse contato, a gente entende que a estranha tem uma sensibilidade especial, porque ela consegue se conectar de uma forma pura, simples, sem julgamentos. Outro personagem que começa a se aproximar é alguém que já estava meio quebrado por dentro. Pode ser um homem que perdeu alguém importante ou que carrega uma culpa do passado. A convivência com essa mulher abre nele uma ferida, mas ao mesmo tempo traz uma chance de cura. É bonito porque ela não dá respostas prontas, não solta frases mágicas, mas escuta, olha nos olhos e parece transmitir uma compreensão que vai além das palavras. É como se a presença dela fosse suficiente para despertar mudanças. E aí vem o contraste. Enquanto alguns se sentem acolhidos, outros ficam ainda mais incomodados. Tem gente que não suporta esse poder silencioso que ela exerce e começam a inventar boatos piores, espalhar desconfiança, até criar um clima de tensão. Afinal, é como se perguntassem: quem é essa mulher para mudar nossa vida assim sem a gente pedir? Esse lado mais pesado da cidade mostra que o ser humano tem medo do que não entende. Mas o filme não fica só nesse embate. Ele mostra também momentos bem leves e emocionantes da convivência dela com os moradores. Por exemplo, cenas em que ela ensina pequenos gestos de bondade, ajuda alguém numa tarefa simples ou até fica só em silêncio ao lado de quem precisa. Esses detalhes criam uma sensação de que, de alguma forma, ela tem uma missão ali. Não de salvar o mundo com os superpoderes, mas de tocar corações de maneiras pequenas e profundas. Uma coisa que chama muito a atenção nessa parte é como o tempo parece ganhar outro ritmo. As pessoas que passam a conviver com ela começam a olhar diferente para as próprias rotinas. O cara que só via a vida como obrigação começa a perceber beleza em coisas simples. A pessoa que vivia presa no passado começa a sentir vontade de se abrir de novo. Até os mais céticos acabam parando para pensar. Imagina uma cidade pacata, do tipo onde todo mundo se conhece, onde o maior acontecimento do ano é uma festa local ou um campeonato da escola. A rotina segue tranquila, quase sem novidades, até que um dia o céu resolve mandar um presente. É assim que entra em cena a tal mulher misteriosa, que aparece de repente, como se tivesse caído do nada, literalmente do céu. Ninguém sabe de onde ela veio, quem ela é ou o que está fazendo ali. Só que a presença dela já muda totalmente a energia do lugar. Agora pensa comigo. Você está andando pela rua e de repente encontra uma pessoa que parece perdida. Diferente de todo mundo que você já viu. E ainda por cima, ela carrega um ar de segredo. Como se tivesse uma missão especial ou tivesse fugindo de alguma coisa. É exatamente essa sensação que os moradores da cidade têm quando conhecem essa mulher. Só que ao invés dela explicar tudo de cara, ela vai soltando pistas, revelando pedacinhos da sua história. Isso cria uma tensão boa, sabe? Aquele tipo de suspense que faz a gente querer juntar as peças como se fosse um quebra-cabeça. E não é só sobre ela não. O mais legal é ver como a chegada dessa estranha mexe com a vida das pessoas que cruzam o caminho dela. Sempre tem aqueles curiosos que querem saber cada detalhe, os desconfiados que acham que ela pode ser um perigo e os solidários que querem ajudar sem nem pensar duas vezes. Essa mistura de reações deixa tudo ainda mais real, porque a gente sabe que na vida é assim mesmo. Cada pessoa reage de um jeito a algo novo e inesperado. Ao longo da história, a gente vai percebendo que essa mulher não caiu ali à toa. Tem algo maior acontecendo. Um motivo pelo qual o destino fez ela parar naquela cidade. E o legal é que o filme não entrega tudo de uma vez. Ele vai construindo passo a passo, mostrando como ela se conecta com alguns moradores em especial. Tem aquele personagem que sente que a vida é monótona e de repente ganha um novo sentido com a chegada dela. Tem outro que carrega segredos do passado e vê nessa mulher uma chance de recomeçar. É como se ela fosse uma espécie de catalisadora de mudanças. E olha, não pense que é só drama não. Tem momentos de emoção intensa, mas também tem cenas que trazem leveza, calor humano, esperança. A atmosfera do filme é meio mágica, quase como se tivesse uma pitada de fantasia, mas sempre com os pés no chão. Parece que o enredo quer mostrar pra gente que o extraordinário pode aparecer nos lugares mais improváveis. Outra coisa que chama a atenção é como o tempo passa diferente quando ela está por perto. A gente sente que cada encontro, cada conversa, cada olhar tem peso, como se tudo tivesse carregado de significado.
E claro, isso vai deixando os personagens e a gente que assiste cada vez mais envolvidos. Conforme a trama avança, começa a surgir aquela dúvida: será que ela é mesmo humana? Será que veio do espaço? Do céu, como o próprio título sugere? Ou será que o céu é só uma metáfora para algo espiritual? Algo além do que a gente pode ver e entender? Essa incerteza é o motor da história, porque a cada cena a gente tenta adivinhar o que é verdade e o que é só interpretação dos moradores. E aí vem o ponto alto, a revelação. Mas como em todo bom filme de mistério, não é apenas sobre descobrir de onde ela veio, mas sim o que a presença dela significa para cada um dos que cruzaram o caminho dela. Às vezes, a resposta não está em um grande segredo cósmico, mas sim na transformação que ela provoca. A história começa com aquele clima de cidade pequena que eu falei antes. Imagina ruas tranquilas, gente indo trabalhar no mesmo horário, crianças correndo pela praça, todo mundo meio que vivendo no automático. Nada muito fora do comum. Só que aí acontece o inesperado. É como se o destino tivesse resolvido virar a mesa e jogar uma peça nova no tabuleiro. De repente, no meio de um dia comum, surge essa figura, a mulher misteriosa. E não é uma chegada discreta, não. É daquelas entradas que parecem até cena de livro, quase poética. Ela parece como se tivesse sido deixada ali pelo próprio céu. Por isso o título faz tanto sentido. Ela não tem bagagem, não tem documentos, não tem explicações. Só a presença dela já chama atenção porque ela carrega aquele ar de quem não pertence àquele lugar. E como cidade pequena não deixa passar nada, em minutos todo mundo já está sabendo da estranha que apareceu. É a típica situação em que uns correm para ver, outros comentam pelas janelas e sempre tem aquele que já inventa história antes mesmo de saber a verdade. Uns acham que ela pode estar perdida, outros que ela está fugindo de algo, e até rola quem diga que ela pode ter caído do céu de verdade. O mais curioso é a reação das pessoas mais próximas. Tem o policial da cidade, que olha com desconfiança, achando que pode ser um problema. Tem a senhora bondosa, que oferece ajuda sem pensar duas vezes, como se já tivesse adotado a estranha no coração. E tem o grupo dos curiosos, claro, que ficam só observando, comentando, tentando arrancar informações. Cada um reage de um jeito, mas o ponto é que a chegada dela mexe com todo mundo. A mulher, por outro lado, não explica muito. Ela fala pouco, parece guardar segredos, dá respostas curtas, às vezes até enigmáticas, como se não pudesse ou não quisesse revelar de onde veio. Isso só aumenta a aura de mistério em volta dela. E olha que interessante, mesmo sem falar muito, ela tem uma presença forte, quase magnética. As pessoas não conseguem simplesmente ignorar. É como se ela carregasse uma energia que muda o ambiente. Conforme o tempo vai passando, alguns começam a sentir que ela não é apenas uma forasteira. Tem algo maior ali. Algo que ninguém consegue nomear, mas todos percebem. É aquela sensação de quando você olha para alguém e sente que a história dela é muito mais profunda do que parece. E, nesse primeiro momento, o filme constrói bem essa tensão. A gente vê a cidade se dividindo entre quem quer acolhê-la e quem acha que ela pode trazer problemas. Só que, independente da opinião, ninguém consegue ficar indiferente. Até quem tenta fingir que não se importa acaba sendo puxado para esse turbilhão de curiosidade. Aos poucos, ela vai se aproximando de algumas pessoas específicas. Tem um personagem que já se sente preso na mesmice da vida e só de cruzar com ela começa a se questionar sobre seu próprio caminho. Tem outro que vive carregando um passado pesado e encontra nela uma espécie de espelho, alguém que entende sem precisar de muitas palavras. Essas conexões são plantadas logo de cara e a gente sente que vão crescer ao longo da trama. Esse começo é basicamente o impacto da chegada dela. É como se a cidade fosse um lago tranquilo e a presença dela fosse a pedra que cai no meio, espalhando ondas em todas as direções. As primeiras ondas são fofoca, desconfiança e curiosidade, mas a gente já sabe que logo vão virar mudanças muito mais profundas. Depois do primeiro impacto, a cidade meio que se divide, alguns ainda desconfiados, outros cada vez mais fascinados por ela. Só que tem um detalhe curioso, a mulher não força nenhuma aproximação. Ela não sai procurando amizade, não pede nada em troca, simplesmente vai vivendo ali, quase invisível. Mas mesmo quieta, ela acaba atraindo gente para perto dela como se tivesse uma luz diferente.
Um dos primeiros laços que se formam é com uma criança. Sabe aquela típica cena em que os adultos ficam com 1000 receios, mas a criança enxerga de cara a bondade que os outros não veem? É exatamente isso. A menina ou menino, dependendo de como você interpretar, não sente medo nenhum. Ela chega perto, faz perguntas inocentes e, sem perceber, quebra a barreira que os adultos estavam erguendo. A partir desse contato, a gente entende que a estranha tem uma sensibilidade especial, porque ela consegue se conectar de uma forma pura, simples, sem julgamentos. Outro personagem que começa a se aproximar é alguém que já estava meio quebrado por dentro. Pode ser um homem que perdeu alguém importante ou que carrega uma culpa do passado. A convivência com essa mulher abre nele uma ferida, mas ao mesmo tempo traz uma chance de cura. É bonito porque ela não dá respostas prontas, não solta frases mágicas, mas escuta, olha nos olhos e parece transmitir uma compreensão que vai além das palavras. É como se a presença dela fosse suficiente para despertar mudanças. E aí vem o contraste. Enquanto alguns se sentem acolhidos, outros ficam ainda mais incomodados. Tem gente que não suporta esse poder silencioso que ela exerce e começam a inventar boatos piores, espalhar desconfiança, até criar um clima de tensão. Afinal, é como se perguntassem: quem é essa mulher para mudar nossa vida assim sem a gente pedir? Esse lado mais pesado da cidade mostra que o ser humano tem medo do que não entende. Mas o filme não fica só nesse embate. Ele mostra também momentos bem leves e emocionantes da convivência dela com os moradores. Por exemplo, cenas em que ela ensina pequenos gestos de bondade, ajuda alguém numa tarefa simples ou até fica só em silêncio ao lado de quem precisa. Esses detalhes criam uma sensação de que, de alguma forma, ela tem uma missão ali. Não de salvar o mundo com os superpoderes, mas de tocar corações de maneiras pequenas e profundas. Uma coisa que chama muita atenção nessa parte é como o tempo parece ganhar outro ritmo. As pessoas que passam a conviver com ela começam a olhar diferente para as próprias rotinas. O cara que só via a vida como obrigação começa a perceber beleza em coisas simples. A pessoa que vivia presa no passado começa a sentir vontade de se abrir de novo. Até os mais céticos acabam parando para pensar. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.